O versículo é o verso 1 e 2. Por gentileza, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu convido você nesse momento a ler comigo a palavra de Deus. Nós estamos ouvindo uma série sobre como desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual o caminho para vivermos a experiência conforme o texto da palavra diz? E a palavra de Deus diz assim, em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler juntos aí a parte B do verso 2. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem, vamos orar. Meu Pai, abençoe os teus filhos nessa hora, abençoe a nós todos com a bênção maravilhosa da tua palavra, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Muito bem, o texto da palavra de Deus começa, conforme já vimos, nos convocando a prestar culto ao Senhor. O verso 1, a ênfase do versículo 1, Paulo roga aos romanos, aos crentes de Roma, que eles se apresentem ao Senhor com verdadeiro culto ao Senhor, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No decorrer das pregações, das primeiras pregações, pelo menos duas delas, nós destacamos que esse culto maravilhoso, ele é expresso diante de Deus quando o crente anda sem o pecado, ele anda sem a prática do pecado. E o texto de Romanos, capítulo 6, a partir do verso 14, dá destaque sobre isso. Também, Romanos, capítulo 8, vai dar destaque a respeito disso, quando diz que o crente, ele deve andar conforme a vontade de Deus. Nós caminhamos por pelo menos duas mensagens destacando que nós devemos desfrutar do fruto do Espírito. Nós devemos andar conforme o Espírito Santo nos dá a orientação. Essa capacidade é dada a todo crente, todo que é nascido de Deus, que tem o Espírito Santo. A vontade do Senhor é que ele caminhe em perfeita santidade. E como isso acontece? Conforme temos visto, o pecado, ele nos rodeia, nosso coração pode ser tentado a abraçar o pecado, mas interiormente devemos estrangular qualquer possibilidade que esse desejo da carne tome liberdade. Como isso é feito? Mediante pensamentos aonde a pessoa começa a pensar a respeito do pecado, ela deve ali mesmo já orar ao Senhor, nós chamamos estrangulando tais pensamentos, né? Lançando fora. É quando você declara que você é comprado com preço caro, que você é servo do Deus Altíssimo e que você, então, pensará e andará conforme a palavra do Senhor. O pecado começa através do pensamento, que dá lugar ao desejo. O desejo, tomando forma, tomando liberdade, gera o pecado. Então, se a pessoa foi por esse caminho, ela deve se arrepender dos seus pecados. E se arrependendo deles, então, ela deve agora trabalhar analisando como isso aconteceu. Quando uma pessoa não consegue se abster do pecado, quase sempre não, né? Sempre realmente, pode procurar, ela não vem
tendo uma caminhada, buscando alimentar-se da palavra de Deus periodicamente, diariamente. Ela não tem separado um tempo de oração, de forma que a sua vida espiritual seja estabelecida, seja firmada. E a ausência de fortalecimento, assim como nós precisamos nos alimentar no corpo todos os dias, precisamos comer para que esse alimento seja transformado em energia para o corpo. A energia, o sustento espiritual é a palavra de Deus. E quando lemos a palavra, nós encontramos sentido na oração. A palavra quebra o nosso coração, e com o coração quebrantado, mediante o entendimento e a exposição bíblica, nós temos motivos para orar. Muito bem. E após esse entendimento, nós caminhamos então para a orientação de Paulo no verso 2. Eu quero fazer uma pequena recapitulação aqui do assunto. No versículo 2, Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo. Ele então chama os crentes que não se amoldem ao mundo. O mundo aqui é o sistema pecaminoso, é o sistema distante de Deus, que vai professar tudo quanto é contrário ao Senhor. Então, esse sistema que nos rodeia, que está em todos os lugares, o chamado de Paulo é que nós não nos amoldemos a ele. E então faremos o quê? O chamado de Paulo é que nós devemos transformar-vos pela renovação do nosso entendimento. Vamos ler aí. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E de onde vem a renovação do entendimento? Da palavra do Senhor. Nós renovamos o nosso entendimento. E eu quero dar um exemplo disso aqui, lendo com os irmãos o texto de Efésios. Vamos observar rapidamente como se renova a mente. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 3, por gentileza. Efésios, capítulo 3, nós vamos encontrar uma passagem bíblica importante para este momento. Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 4, desculpa, irmãos. Capítulo 4, vamos ler a partir do verso 17. O título aí é Vivendo como Filhos da Luz. Quantos estão acompanhando? Todos estão comigo? Amém? Diz assim a palavra: portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade de seu pensamento, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Veja aí, verso 20. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. Veja, Paulo acaba de fazer um apanhado de como é a conduta pecaminosa dos gentios. O que é os gentios? Todo aquele que não serve a Deus, na linguagem do judaísmo, era todo aquele que não fazia parte do judaísmo. O que Paulo está fazendo aqui agora é dizendo, citando os gentios como aqueles que estão na prática do pecado, aqueles que não fazem parte do povo de Deus e que adoram outros deuses. Ele faz um levantamento a respeito dessa conduta e no verso 20, acompanhe: vós, porém, não aprendestes assim a Cristo.
Note aqui, aqui vem o primeiro passo para a renovação do entendimento. Automaticamente, todos aqueles que vieram do mundo sabem que o que Paulo está dizendo aqui seria semelhante ao dizer: você lembra quando você estava lá no mundo e fazia todo tipo de pecado? Todo tipo de atitude pecaminosa era automática. É o que Paulo está dizendo aqui, seria assim que aplicaríamos para a nossa realidade. Então, ele começa dizendo aos irmãos de Éfeso: vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. Aí ele começa, então, no verso 21, acompanhe na sua tradução. Se é que o ouvistes e nele fostes ensinados, conforme é a verdade em Jesus. Que quando no trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Repita aí o verso 22, mais uma vez. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. E vos renoveis, note, no espírito do vosso entendimento. Veja que é o mesmo assunto aqui. Vamos ler junto na tradução da NAA. E se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. O verso 23, né? Agora o verso 24. E a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedestes na verdade. Aí, note aqui a continuidade, versículo 25. É isso, o 25? Verso 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Veja, agora Paulo começa a dizer, ele faz um paralelo, o que era antes e como tem que ser agora. Paulo está fazendo um paralelo entre o procedimento pecaminoso e o procedimento da fidelidade. Verso 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. O que Paulo está dizendo? Fale a verdade uns com os outros, porque se você não fala a verdade, você está prejudicando a você mesmo. Por quê? Porque o corpo de Cristo, ele deve andar fazendo o bem um ao outro. Quando a pessoa mente para o irmão, e depois esse irmão fica sabendo, ali há um racha no relacionamento. E já há um racha na hora da mentira. Por quê? Porque aquele procedimento não é o procedimento de Cristo. E aquela situação de relacionamento trará malefício para a unidade da igreja. Qual deve ser o procedimento do cristão? Conforme Jesus Cristo. Versículo 20, vamos ler de novo. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. Aí o verso 25, mais uma vez. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. O que é o próximo? Aquele que está do lado. Aquele que está mais próximo. Pois somos membros uns dos outros. Verso 26. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Veja, Paulo está falando sobre como eu vou renovar o meu entendimento. Os irmãos estão entendendo? Quantos estão entendendo, digam amém. Observe bem aqui, ó. Nós estamos caminhando na Escritura, observando o que Paulo está buscando ensinar. O verso 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Os irmãos perceberam que a mesma fala que ele diz aos romanos, e vos renoveis conforme o vosso entendimento tem sido renovado. Vocês devem mudar conforme a renovação do vosso entendimento.
Então, Paulo agora dizendo a outra igreja, a igreja de Éfeso, ele está dizendo sobre isso, sobre a renovação do entendimento. E ele começa então dizendo, que não minta ao seu irmão, porque vocês são membros uns dos outros. Vocês farão mal a vocês mesmos. Isso é uma prática bem comum, né? Eu, por exemplo, já vi algumas vezes, muitas vezes, na verdade, quando no casamento o casal está se degladiando. Quantas vezes, né, tratando de casais, o marido vem primeiro, ou a esposa, e aí pede ajuda e traz uma série de observações do esposo ou da esposa. Na hora que estão os dois, aquele diálogo anterior dificilmente vai ser o mesmo. Normalmente não vai ser o mesmo. Raramente é o mesmo. A pessoa na frente do outro já não consegue mais repetir as mesmas coisas. Muito bem. Logo em seguida, que o casamento vai caminhar para sarar, é preciso ensinar algo ao casal. O quê? Que nunca jamais se deve apontar para o outro e observar como sendo o inimigo. Nunca jamais. Por quê? Porque ambos são uma só carne. Se o outro é o inimigo e a pessoa trata como inimigo, como assim? Imagine o esposo abrindo o coração, dizendo o que ele está sentindo para a esposa. E a esposa, ao invés de compreender o que está acontecendo agora, vê aquilo como um problema, e aí se levanta contra ele, e agora briga com ele, e fica sem falar com ele por causa das coisas que ele abriu o coração, que ele estava sentindo. Esse é um procedimento onde se elege o inimigo, e não alguém que faz parte de mim. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Imagine só, se o marido disser, olha, eu tenho pensado em ir embora, eu tenho pensado em acabar com tudo, e a esposa começar a brigar e dizer, como assim você tem pensado isso? Então vá agora. Veja bem, o marido abriu o coração dizendo o que estava sentindo, e da mesma forma, se a esposa disser isso, e ela abriu o coração dizendo o que estava sentindo, o marido não pode agora esbravejar e brigar dizendo, então agora vá você mesmo, pode ir. Não, gente, a pessoa abriu o coração buscando uma solução. E o casal não pode esquecer que eles são uma só carne. Uma só carne. Todas as vezes, pelo menos a maioria delas, né, que eu tive oportunidade, onde o marido expressava as falhas da esposa como ela sendo a sua inimiga, isso depois tem que ser corrigido. Não é a inimizade. O casal está em um momento que precisa alinhar o pensamento, pois não são inimigos. Eles são uma só carne. Amém, queridos? Aí eu estou utilizando isso como exemplo. Então, na igreja, o que Paulo está dizendo, que quando alguém mente para o próximo, para o seu irmão, ele não poderia fazer isso, porque ele está prejudicando a si mesmo, porque são membros uns dos outros. São parte do corpo de Cristo. Aí nós precisaríamos ler o texto de Corinto, que fala sobre o corpo de Cristo bem alinhado. Um é mão, o outro é pé, claro que lá está escrito de outra forma, mas dizendo que cada um é uma parte do corpo, e esse corpo precisa estar bem alinhado, não é? Bem alinhado. Então, continuando aí o que Paulo está dizendo, ele então segue explicando, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que Paulo está ensinando então? Vocês podem até se irar, mas vocês não vão pecar. É possível, irmãos? É possível? É possível. A ira é uma indignação com algo, mas não pode se tornar um pecado. Quando que se torna um pecado? Quando a pessoa que está indignada com o que está acontecendo dá lugar às obras da carne.
A indignação do crente, ela deve ser um pontapé inicial para uma resolução e não para a destruição. Dá até rima. A indignação, e aí, como assim indignação? Você está vendo que, por exemplo, não tem ninguém ajudando alguém. Você está vendo, talvez, pessoas são crentes ao redor de quem está precisando de que o evangelho seja pregado para elas e essas pessoas não estão fazendo isso. Aí você fica indignado e essa indignação é a capacidade de não aceitar o que está acontecendo e aquilo está movendo o seu coração com ímpeto. E então, o que você vai fazer? Você vai partir para cima para fazer o que não está sendo feito. E para mobilizar aqueles que você pode para agir contrário ao que estava acontecendo. Então, o irai-vos, e aí tem um exemplo do que Jesus fez, né? Jesus no templo, ele derrubou as mesas dos cambistas. Ele desfez ali aquele comércio. Qual era o comércio que estava acontecendo lá no templo? As pessoas vinham para sacrificar ao Senhor e eles tinham rompido com a prática ensinada na lei. Como é que era a prática da lei? Você traz o animal, de preferência do seu rebanho, um animal que você havia cuidado dele, e você traria esse animal para ser sacrificado. Na época de Jesus, a pessoa já não fazia isso. Ela pegava o seu dinheiro, pegava o dinheiro que ela tinha, comprava o animal no templo. E os comerciantes comercializavam os animais para o sacrifício já ali na porta do templo, no pátio do templo. E ali não era para isso. Ali era um local onde os sacerdotes deveriam se movimentar, fazendo o sacrifício, era um lugar de oração, onde no dia da expiação anual as pessoas estariam ao redor do templo, orando, buscando a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. E agora estava cheio de barracas, cheio de pequenos currais com animais para serem comprados ali. Qual o erro disso? Meus irmãos, o sacrifício deveria causar comoção em quem levou o animal para sacrificar. O sacrifício era uma declaração de que por causa do meu pecado este animal será sacrificado. Imagine, eu vou lá no templo, eu cometi um pecado, vou comprar lá o animal, aí você dava o dinheiro, pegava o animal e levava para sacrificar. Por que da indignação de Jesus? Você vai estudar o texto, você vai descobrir que os sacerdotes, os líderes religiosos, recebiam uma comissão do dinheiro comercializado. Eles permitiam aquilo acontecer e eles recebiam uma parte do dinheiro. E Jesus derrubou tudo aquilo e declarou: a minha casa será chamada uma casa de oração, será chamada casa de oração. E é esse o propósito. E aí a oração em que sentido? Você vai ver inúmeras vezes Jesus no templo pregando. O templo era para isso, para ensinar o povo, para ministrar sobre o povo. E o povo buscar ao Senhor com temor e tremor, e não para outro propósito. O propósito não pode, até hoje, né, irmãos? O propósito da reunião do povo de Deus não pode ser os ganhos financeiros. Não pode ser. Muito forte isso, é ou não é? Muito forte. Por isso que aqueles que não estavam aqui domingo à noite, veja a pregação de domingo à noite, pois nós falamos a respeito sobre a conduta do pastor junto à igreja, qual é a prioridade, e a prioridade número 1 é a pregação da palavra, o ensino da palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus não há cristianismo, sem ensino, sem edificação na fé, não há fé estabelecida segundo a vontade do Senhor. Muito bem, voltando aqui para o texto, versículo, nós estamos falando sobre a renovação do entendimento. O versículo 26, nós explicamos: irai-vos e não pequeis. O que é a ira? A ira
deve ser uma indignação com algo errado, mas você não pode permitir que se torne um pecado. Quando você dá vazão às obras da carne, a ira pode ser um estopim. Agora, veja, você anda no Espírito, você cultiva uma vida espiritual, um testemunho segundo a palavra do Senhor, então, essa indignação, ela virá, mas ela terá o controle, porque o domínio próprio permitirá isso acontecer. Lembra do fruto do Espírito em Gálatas 5? O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. Então você vai estar indignado com as coisas erradas que você vê, mas aquilo não se torna um pecado. Você não dá lugar ao pecado, você tem domínio próprio. O nome já está dizendo, domínio de si mesmo, de você. Isso é uma capacidade do Espírito Santo, que é concedida pelo Espírito Santo. Diga amém, eu recebo, meu irmão, em nome de Jesus. Então, a renovação do entendimento está no verso 26. Não se ponha o sol sobre a vossa... Aí você se irou lá por uma situação e tal. Aí agora, veja bem, não se põe o sol sobre a vossa ira. O irai-vos e não pequeis. Agora eu vou caminhar por uma outra observação. Quando você fica irado com alguém que fez algo contra você. O que você vai fazer em seguida? Você não vai deixar o dia acabar sem resolver isso. Como é que você resolve isso agora? Para você nem esperar o dia acabar. Você vai já liberar perdão sobre a vida da pessoa. Você vai liberar perdão sobre a vida dela. Você não vai deixar entrar no seu coração mágoa. Aí eu quero deixar claro aqui para os irmãos. Ó. Se você liberou perdão e não sentiu que perdoou, você deve continuar liberando perdão. Persevere. É muito comum a pessoa perdoar, mas na prática ela percebe que o coração ainda está endurecido. Então ela vai continuar liberando perdão. Ela vai orar por isso, mas não é orar pela pessoa mais, é orar por si mesmo. Meus irmãos, se o coração seu é ruim assim, você precisa de Deus. Que é isso, pastor? Coração ruim? Coração ruim. Diga comigo, coração ruim. Repita aí, meu irmão. Coração ruim. Coração mau. Quando a pessoa não consegue perdoar, ela está descobrindo a maldade do coração dela. É pesado isso, mas é a verdade. Como assim, pastor? Meu irmão, o Senhor Deus arrancou você do lamaçal do pecado e colocou você na presença dEle. E Ele te chamou para você fazer como Ele fez. E quando alguém não consegue perdoar, está dizendo assim, Deus fez, mas eu não vou fazer. É coração ruim ou não é? É claro que você não fala dessa forma, mas se lá no coração continua a mágoa, e já faz uma semana, 2, 3. Meus irmãos, as pessoas que demoram muito a perdoar, são pessoas que aquilo vai se tornando crônico. A pessoa pode ficar até doente por causa daquilo. Então, por quem deve orar? Pela pessoa que feriu? Não, é por si mesmo. Por si mesmo. Todo mundo está ciente do que eu estou falando, amém, queridos? Todo mundo está ciente que Jesus disse, olha, se você não perdoa o seu irmão, você também não será perdoado. E aí a vida espiritual começa a definhar. Por quê? Porque travou espiritualmente com a mágoa. Pessoas desviadas, meus irmãos. A maioria das pessoas desviadas, para não dizer todos, tem uma história de alguém que fez algo. É ou não é verdade? Alguém fez alguma coisa, aí a pessoa deixou entrar, aquilo foi tomando a vida da pessoa, ela findou morrendo espiritualmente, e aí ela se desvia.
O que é que nos faz permanecer em Deus? Andarmos na presença do Senhor como Ele deu exemplo em Cristo Jesus, de forma que nós seremos inabaláveis na nossa vida espiritual. O inimigo vai batalhar, mas nós estamos revestidos com a armadura de Deus. Então eu consigo ir e vir espiritualmente, e estou firme em Deus. Muitas vezes sofrendo, muitas vezes chorando, muitas vezes tendo dificuldade, mas estou firme no propósito, no foco que é Cristo Jesus. Então, para encerrar, observe: não se ponha o sol, não deixe acabar o dia sem resolver a ira. Verso 27. Não deis lugar ao diabo. Aí ele diz mais. Verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa, para promover a edificação conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. Notaram aqui? Então, Paulo está falando sobre essa renovação. Como é que é essa renovação? Quem roubava, não roube mais, antes trabalhe para ter o que repartir com os necessitados. Como a irmã Maria José falou hoje aqui, de um ensino básico, que é você ajudar as pessoas. Se você pode até ter pouco, mas você dá uma parte para essa pessoa que não tem nada. Nós ouvimos aqui na hora dos dízimos. Agora, como que eu vou ter algo para dar para alguém? Eu preciso trabalhar, eu preciso construir um patrimônio, uma propriedade para ter o que repartir. Então, o que Paulo está dizendo, olha, vocês não vão mais andar como andavam antes, vocês vão agora andar como Cristo andou. E ele faz essa listagem. Trabalhe, roubava antes, queria tudo para você, agora você vai trabalhar para ter o que dá para as pessoas. Note aqui como isso é impactante. Verso 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Note aqui, irmãos, a vida do crente tem que ser firme ou não? Ela tem que ser firme, meu querido. Como assim firme? Não permita que da sua boca saia nenhuma palavra torpe. Você sabe que existe crente que às vezes eles querem legalizar uns palavrõezinhos e tal, não é? Um dia a professora de hebraico, ela trouxe para dentro de sala quais eram os palavrões da época de Jesus. Eu nunca repeti no púlpito os palavrões da época de Jesus. Por quê? Porque existe crente que gosta de utilizar desses palavrões, vai gostar de utilizar, né? Pastor, eu falo palavrão, mas é palavrão bíblico. Vai que isso acontece. Nunca repeti, nem vou repetir. Por quê? Porque existe quem tem essa criatividade. E é uma pessoa que precisa se converter no entendimento de que ela precisa utilizar das palavras para abençoar, e não para depreciar, não para trazer palavrão para algum relacionamento, algum ambiente, ou colocar apelido. Por exemplo, eu tenho dificuldade com apelido, irmãos. Eu não chamo, eu ouço às vezes o apelido das pessoas, eu tenho dificuldade, porque eu quero saber o nome dela, o nome. E aí, quando o apelido é colocado depreciando, para mim piorou, né? Uma vez eu vi um rapaz, fui pregar no Espírito Santo, e aí na cidade que eu estava, me apresentaram um rapaz que o nome dele era Sisto. Nunca tinha ouvido falar de alguém que tinha o nome Sisto. Aí eu digo, deve ser brincadeira, isso aí deve ser. Não, irmãos, era o nome dele mesmo, era o nome do rapaz. Eu nunca tinha visto uma coisa como aquela, tanto é que eu cito isso de vez em quando, né, quando vou falar desse tipo de coisa. Mas existe quem ponha nome nas pessoas depreciativo. Meu irmão, isso não edifica, isso não deve ser.
Você foi chamado a ser um pregador da palavra de Deus, para dar testemunho, para ser bênção na vida das pessoas, e assim nós devemos fazer. Então, o que Paulo está dizendo é que o crente deve andar na renovação do entendimento. Qual é a renovação aqui? Eu andava conforme o pecado, agora eu ando conforme Jesus. Como é que eu faço para isso acontecer na minha vida? Leia a palavra de Deus todos os dias, com o anseio de que a palavra entre no seu coração, com o anseio de ser transformado, de ser um discípulo autêntico, de ser um servo de Deus que tem o que falar às pessoas. Meu irmão, as pessoas ao redor vão começar a pedir oração para você, vão começar a pedir que você ore por elas, porque a presença de Deus que anda com seus servos, ela vai impulsionar as pessoas, porque elas estão sedentas de Deus. E aí, o que Deus tem ministrado em você vai ser para abençoar a vida das pessoas. E então, encerrando de verdade, livrem-se de tudo, verso 31, livrem-se de toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e malícia. Antes sede uns para com os outros. Fique de pé no seu lugar. Verso 32, vamos ler juntos aqui na tela. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Quando eu falei, pode deixar aí, meu irmão, deixa aí o texto, rapaz, o negócio é rápido para tirar ali. Vamos lá, deixa aí um instantinho. Vamos lá. Como também Cristo perdoou vocês. Eu falei no início, lá quando eu falava sobre a ira, nós devemos perdoar como Deus nos perdoou, como Cristo nos perdoou, e assim nós seremos instrumento. Obrigado, pessoal do multimídia aí, muito rápido. E esse versículo, ele declara, pode deixar, meu filho, deixa aí, vamos ler de novo. Vamos ler juntos. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Repita bem forte. Perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Amém, meus irmãos? E aí eu encerro declarando a palavra de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quem tem a mente renovada pela palavra de Deus, experimenta qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque ele desfruta, porque está andando conforme o Senhor Jesus. Meus irmãos, é como nós queremos isso. Eu acredito, se você não teve essa experiência, eu já tive essa experiência, de você sentir o vento de Deus no lugar que você está orando. Não tem nenhuma janela aberta, meu irmão, não tinha nada aberto, eu me lembro como se fosse hoje. Minha roupa se mexia com a ventania. Quando terminou, a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais eu fui o mesmo. Foi uma das experiências marcantes da minha vida. Eu era novo na fé, orando no meu quarto. Tinha acabado de terminar de ler o texto de Mateus. E eu fiquei tocado com a crucificação. Parecia que eu estava lá. E eu comecei a orar no meu quarto e a presença de Deus encheu o meu quarto. Eu me levantei dali, meus irmãos, cheio da presença de Deus. Eu nunca tinha tido uma experiência daquela. Marcou a minha vida. Mas é fruto de tudo isso que eu vivi, eu tenho plena convicção que é fruto de um quebrantamento, de uma entrega, de uma renúncia e de uma busca da presença do Senhor. Deus quer fazer isso na sua vida. Diga amém, meu irmão. Diga amém, em nome de Jesus. Pai, nós queremos nessa hora declarar a Tua vontade sobre o Teu povo. Queremos declarar o nome do Senhor sobre esta igreja. Queremos declarar o rio de Deus fluindo nesse lugar, os céus abertos sobre esse rebanho, o nome do Senhor glorificado, meu Pai, em cada vida, em cada família.
e para a glória de Deus Pai, a manifestação do Teu Espírito Santo, trazendo vida e paz, trazendo abundantemente a glória do Senhor, a manifestação da mão do Senhor aqui, meu Pai, trazendo restauração aos casamentos, trazendo renovação dos votos do matrimônio, trazendo renovação da vida espiritual na Tua presença. Pai, clamamos assim, meu Pai, e declaramos, Pai, a vontade do Senhor fluindo no nosso meio, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém.